Hoje viemos conhecer de perto aqui o Canil Municipal de Chapadão do Sul. E hoje a gente vai trazer algumas informações para vocês importantes, né, aqui do canil, conhecer um pouquinho a estrutura do canil, conhecer as pessoas que trabalham aqui e, claro, ouvir também o secretário do SEDEMA falando com a gente aqui nessa matéria exclusiva aqui no Canil Municipal de Chapadão do Sul. Estamos aqui com a Ana, aqui no Centro Cirúrgico, aqui no Canil. Para quem não conhece, né, o Canil disponibiliza aí uma sala, um centro cirúrgico próprio para sua emergência e para atender aí os animais que ficam aqui. E a Ana vai falar um pouquinho para a gente como começou, quando foi fundado e aonde está localizado o Canil aqui em Chapadão do Sul. Ana, boa tarde. Boa tarde, nós estamos localizados na Rua 35, rua anexa à continuação da Avenida 11. O Canil foi fundado em 2004. Nós atuamos como uma unidade de controle e prevenção de zoonoses, como a leishmaniose e a raiva. Fazemos controle de vetores e educação em saúde e manejo dos animais em situação de vulnerabilidade e também animais de tutores. Hoje, o Canil, ele disponibiliza à população a castração animal gratuita ou não? Como é que funciona essa parte? Sim, nós fornecemos castração para gatos e cachorros de forma gratuita. Tem o custo do chip, que é cerca de R$ 33,00 para pessoas que não possuem CAD único, que é um programa social do governo. E para as pessoas que possuem, né, inscrição nesse programa, é totalmente gratuito, só tem o custo da medicação para casa, que é antibiótico e anti-inflamatório. Essas pessoas que tiverem o interesse, que quiserem fazer esse tipo de serviço, como é que elas fazem? Onde ela procura esse atendimento? Pode nos procurar pelo WhatsApp ou pelo Instagram do Canil. Legal, estamos aqui no Canil Municipal de Chapadão do Sul, estamos aqui com a veterinária Vanessa e hoje ela vai falar um pouquinho para a gente como que funciona os procedimentos para recolher um animal aqui em Chapadão do Sul pelo Canil. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde. A gente sabe que Chapadão do Sul tem muitos animais em situação de rua, tá? E hoje em dia nós não conseguimos fazer o recolhimento de todos esses animais. Então nós estabelecemos critérios para esse recolhimento. Tá? Então, hoje em dia, nós priorizamos o recolhimento de animais doentes, né? Até por uma questão de saúde pública, animais atropelados ou animais machucados, tá? E filhotes também, que também são mais vulneráveis em situação de rua. Legal, e a população que quiser entrar em contato com vocês, como é que ela faz nesses casos aí bem específicos? Não são todos eles, né? Ela pode estar procurando a ouvidoria, né, e fazer a denúncia, fazer a informação, né, da situação, ou diretamente no Canil pelo WhatsApp, tá? Que daí vai ser avaliado a situação e a gente designa se vai fazer o recolhimento ou não, avaliando a situação do animal. Hoje no Canil, você consegue dizer pra gente quantos animais tem hoje dentro do Canil?
nós temos em torno de 130 animais. E assim, é uma briga que nós estamos, né? Nós já fizemos a solicitação que nós precisamos de uma reforma, né? A gente precisa de mais baias com divisões específicas, tá? Porque tem animal na rua que a gente recolhe que às vezes são animais bravos, né? Que ele não convive com outros animais e colocam em risco até as funcionárias do canil, que fazem a limpeza, que tratam. Então, esses animais, eles precisam ficar isolados. Então, eles precisam de baias individuais. Então, nós necessitamos, né, de uma reforma, de uma reestruturação, tá, das baias do canil. Aqui com o Marcelo do SEDEMA, né, que prontamente recebeu a nossa solicitação e se propôs a falar sobre os animais soltos aqui em Chapadão do Sul, que nas últimas semanas teve muitas polêmicas, né? Marcelo, quero primeiro te agradecer por receber o Chapadão 360 e falar um pouquinho para a população, né, sobre o papel do canil e também sobre o SEDEMA. Marcelo, boa tarde. Como é que funciona os animais que estão soltos na rua hoje em Chapadão do Sul? De quem que é a responsabilidade? Como é que funciona? Vamos lá. Cadu, boa tarde, bom dia, né, a todos que estão nos ouvindo aí. É sempre um prazer poder receber vocês da imprensa aqui e poder prestar esclarecimentos à população, que realmente esse é uma grande questão no nosso município, que na verdade todo final e início de ano isso se agrava, né? Chapadão tem uma característica transitória de pessoas, então as pessoas muitas vezes chegam na cidade, alguma casa, e no período de final de ano, encerram-se contratos e tudo mais, então acaba se agravando nesse período a situação de animais de rua. Pois bem, como sua pergunta foi direcionada aí à responsabilidade, né? A responsabilidade dos animais são dos tutores, ou seja, se um animal está na rua e ele tem um tutor, um dono, a responsabilidade é total do dono desse animal. Nós, como poder público, temos sim o dever de fiscalizar. Algo que nós estamos já numa estrutura mais robusta agora, temos 2 veterinárias que vocês já conheceram aí, né, nas apresentações. Elas estão agora nomeadas também como fiscais da causa animal, então elas têm todo esse poder, né, de emitir notificações e multas aos responsáveis. Quanto aos animais que estão na rua e não têm tutores, não possuem tutores, ou através talvez de uma prenhez de uma cadela que já estava em situação de rua e essa população também aumenta, alguém que talvez, sei lá, como a gente falou, abandonou o animal e não pode se identificar, a responsabilidade é de todos. O poder público tem sim a responsabilidade de criar políticas públicas para mitigar essa situação, fazer com que isso não aconteça, né? E eu vou falar um pouco sobre como a gente vai trabalhar dessa forma, mas existe sim a responsabilidade também de cada cidadão, né? De, como a gente falou, de exercer o seu poder de cidadania, denunciar ou comunicar ao ouvidor de alguma situação, né? Um animal que está em vulnerabilidade, um animal doente, um animal agressivo, e aí a gente vai tomar as providências cabíveis para sanar esse problema. Então, todas as demandas de solicitação através da ouvidoria? Isso, a gente tem encaminhado a ouvidoria porque através da ouvidoria ela faz um registro formal disso no sistema da prefeitura e a gente consegue ter métricas, né, de como essas demandas estão chegando, de que tipo de situação essas demandas são. Então a ouvidoria consegue concentrar essas informações e distribuir, assim como é feito, por exemplo, com lâmpadas queimadas, em poste, em outras secretarias, essas demandas são encaminhadas para lá, que depois distribui isso, né, para cada pasta, no nosso caso, chega até aqui ao canil. Outro ponto importante, Marcelo, eu gostaria de saber como é que funciona a castração animal. No ano passado, Chapadão do Sul recebeu aí a carreta, né, onde diversos animais foram castrados. Já esse ano, vai acontecer isso novamente? Como é que funciona? Bom, Cadu, nesse ano nós estamos com um projeto, com um plano de trabalho um pouco diferente, né? No ano passado, além da caravana da castração, a prefeitura fez uma licitação, né, para contratação de serviço de castração. Então, nesse ano, a gente está com um escopo de trabalho diferente. Nós estamos com um corpo veterinário mais robusto agora aqui no canil. Então, nós temos condições de fazer um programa de castração permanente. Ou seja, nossa ideia é de fazer
de 6 a 10 castrações todos os dias aqui no canil. Então, com isso, a gente vai conseguir fazer um serviço mais efetivo, mais direcionado. Nós teremos mais condições, por exemplo, de fazer a castração dos animais de rua, que normalmente nas campanhas de castração de contrato ou através da caravana da castração, como você citou, normalmente são animais tutorados, que alguém tem que levar até o local para fazer a castração. E na castração permanente, além de atender a população que precisa, a população carente, né, principalmente porque, na verdade, se a pessoa já tem um poder aquisitivo, ela tem outros meios, né, de acessar a castração, então a gente está aqui para atender quem realmente tem necessidade, e além disso a gente consegue daí atacar realmente um problema que está mais latente no nosso município, que são os animais em situação de rua. A gente fechar então, Marcelo, então deixar claro, né, as pessoas que estavam aí falando sobre os ataques a animais soltos na rua, teve um tutor também recentemente que estava passeando com o seu animal e um outro animal escapou e acabou atacando, que virou um caso de polícia. Então deixar bem claro à população, né, que a responsabilidade dos animais soltos na rua é dos seus tutores. E caso, Marcelo, algo mais grave, pode-se chamar a polícia nessas situações, como aconteceu lá no bairro Framboesa? Pode sim, a polícia é um dos caminhos, né, para esse tipo de situação, um ataque, algo mais grave, porque muitas vezes isso também acontece, além do ataque do animal, acaba acontecendo também um desentendimento, muitas vezes, entre os tutores, ou o tutor do animal e a pessoa que sofreu, né, o ataque. Então, um dos caminhos também é a polícia. Vou procurar dar um panorama geral para vocês, então, do que vai acontecer esse ano. Nós temos um plano de trabalho já muito bem desenhado. Isso se passa, logicamente, por alguns processos ainda de contratações e tudo mais, mas eu acredito firmemente que a gente vai conseguir estabelecer isso, até porque já tem isso no nosso planejamento de compras, que vai ser, então, o levantamento, né, quantitativo dos animais que a gente tem no município. A gente espera concluir isso até o meio do ano, sabendo efetivamente quantos animais estão na rua, quantos são tutorados. A partir daí a gente vai conseguir desenvolver um programa de chipagem que já é previsto na legislação municipal, que cada tutor, que todos os animais da cidade devam ser chipados. Então a gente consegue trabalhar através do canil a chipagem, parceria com as clínicas veterinárias também, né, fazer essa chipagem, porque a gente tem um controle efetivo. Aí a gente consegue saber exatamente quando o animal está na rua, identificar se esse animal é tutorado, se ele já é um animal de rua, se ele já foi castrado, se ele não foi, histórico de vacinação. Então a gente vai acabar usando da tecnologia da inovação para fazer esse controle população dos animais dentro do município. Então quer dizer que o ano de 2026 pode se preparar, porque a tecnologia está chegando a favor do bem e aqui no canil. É isso, Marcelo? É isso. Obrigado a todos pela atenção. Estamos sempre à disposição para esclarecimento de qualquer dúvidas. Hoje mesmo recebi um comerciante lá na ouvidoria, coincidiu de eu estar lá, expliquei para ele também mais ou menos o que eu estou passando para você aqui agora. Então, quando a gente consegue ter essa oportunidade de esclarecer, de falar qual é a situação, quais são os planos, como a gente tem trabalhado, a gente consegue trazer as pessoas, a população para perto e, consequentemente, a gente consegue fazer um trabalho conjunto e vencer esse tipo de situação.